Nas paisagens escarpadas do Labrador, um grupo de pescadores embarcou na sua viagem anual, navegando nas águas geladas e enfrentando os elementos adversos em busca de uma pesca abundante. Enquanto lançavam as redes e partilhavam histórias sob o vasto céu aberto, deu-se um encontro inesperado que iria mudar para sempre a sua perspectiva da natureza. Num dia fatídico, enquanto puxavam as redes, depararam-se com uma raposa polar, presa e a tremer, a lutar para sobreviver no frio cortante. A visão da criatura vulnerável tocou-lhes o coração, despertando um profundo sentimento de compaixão que transcendeu a concentração do pescador típico no seu trabalho. Em vez de se afastarem, optaram por intervir, reconhecendo a raposa como um habitante da natureza, merecedor de bondade e carinho. Este momento de ligação realçou a profunda ligação que pode existir entre os humanos e a vida selvagem, lembrando-lhes que não são meros conquistadores da natureza, mas também seus administradores. Ao aproximarem-se gentilmente da raposa assustada, os pescadores sentiram uma onda de empatia, compreendendo que as suas ações poderiam significar a diferença entre a vida e a morte para este animal inocente. Trabalharam em conjunto, utilizando os seus recursos para proporcionar calor e segurança, demonstrando o poder da compaixão perante a adversidade. Este encontro não só sublinhou a importância da conservação da vida selvagem, mas também serviu como um lembrete pungente dos laços emocionais que nos ligam ao mundo natural. Os pescadores regressaram à sua vida cotidiana, mudados para sempre pela experiência, levando consigo um compromisso renovado de proteger os frágeis ecossistemas que os rodeiam. A sua história é um testemunho inspirador da beleza da compaixão e do papel vital que todos nós desempenhamos na preservação do delicado equilíbrio da vida na Terra. Ao amanhecer, sobre a costa escarpada do Labrador, os pescadores acordaram com uma manhã fresca e fria que lhes revigorou o espírito. O ar era fresco e cortante, cheio do cheiro do sal e do gelo, enquanto o sol começava a nascer, lançando uma tonalidade dourada no horizonte. Os pescadores, vestidos com camadas de roupa quente, moviam-se com determinação, com a respiração visível no ar gelado, enquanto se preparavam para o dia seguinte. Cada homem seguia uma rotina bem conhecida, verificando o seu equipamento e certificando-se de que os seus barcos estavam em condições de navegar, prontos para enfrentar as águas geladas que os esperavam. O som das ondas a bater suavemente contra a costa proporcionava um pano de fundo rítmico, enquanto os chamamentos distantes das aves marinhas ecoavam na quietude, aumentando a beleza serena da manhã. À medida que partiam, a paisagem de cortar a respiração desdobrava-se à sua volta. Icebergs cintilantes flutuavam majestosamente nas águas azul turquesa, com as suas superfícies a brilhar como diamantes sob os raios de sol. Os pescadores navegavam através do intrincado labirinto de gelo. Os seus barcos cortavam as ondas frias, deixando rastos de espuma no seu rasto. No entanto, a beleza da cena escondia os desafios que enfrentavam. As condições geladas exigiam a sua máxima atenção e perícia. Cada onda podia esconder perigos, e os padrões climáticos, em constante mudança, constituíam uma ameaça constante. Apesar destes obstáculos, os pescadores sentiam uma ligação profunda com a terra e o mar, um laço forjado por anos de experiência e respeito pelo poder da natureza. À medida que se aventuravam na vasta extensão, as vistas deslumbrantes das montanhas cobertas de neve e do mar cintilante envolviam-nos, mergulhando os espectadores na beleza crua e sem filtros da natureza selvagem do Labrador. Esta não era apenas uma viagem para pescar, era uma aventura impregnada do espírito de resiliência e da majestade inspiradora do mundo natural.
Enquanto os pescadores navegavam nas águas geladas, a sua atenção foi subitamente atraída para um iceberg colossal que se erguia ao longe, com a sua presença imponente e intimidante. A luz do sol dançava na sua superfície cristalina, lançando um caleidoscópio de azuis e brancos que pareciam cintilar como uma joia contra o fundo duro do oceano. O tamanho do iceberg criava uma tensão palpável no ar. Os seus bordos recortados e os seus picos imponentes indicavam o poder da natureza, lembrando aos pescadores as forças imprevisíveis que tinham de enfrentar. À medida que se aproximavam, a atmosfera mudou e um entendimento não dito passou entre eles de que esta não era uma visão comum. De repente, por entre o gelo imponente, avistaram uma pequena figura agarrada desesperadamente à lateral do iceberg, uma raposa polar, com o pelo branco a contrastar fortemente com o azul gelado que a rodeava. A raposa parecia assustada e vulnerável. O seu pequeno corpo tremia enquanto lutava para manter a sua precária aderência à superfície escorregadia. A urgência da situação tornou-se clara. A raposa precisava urgentemente de ajuda, e os pescadores sentiram uma onda de compaixão tomar conta deles. Os seus corações aceleraram enquanto trocavam olhares preocupados, apercebendo-se de que o tempo era essencial. Os pescadores formularam rapidamente um plano. Os seus instintos entraram em ação e prepararam-se para ajudar a criatura encalhada. A visão da raposa, tão pequena e indefesa face à imensidão do iceberg, despertou neles uma determinação feroz. Sabiam que tinham de agir rapidamente, não só para salvar a raposa, mas também para honrar a ligação entre os humanos e a vida selvagem. À medida que manobravam o barco para mais perto, a tensão no ar transformou-se num sentido de propósito, unindo-os na sua missão de salvar a vida frágil que se agarrava ao iceberg, uma recordação pungente do delicado equilíbrio da natureza. À medida que os pescadores aproximavam o seu barco do enorme iceberg, compreenderam a importância de uma aproximação cuidadosa para evitar assustar a assustada raposa polar. Com vozes abafadas, comunicaram o seu plano, assegurando que cada movimento era deliberado e suave. Mallory, a mais experiente entre eles, assumiu a liderança. Com os olhos fixos na criatura vulnerável, ela sabia que qualquer ruído ou movimento súbito poderia fazer com que a raposa se debatesse, levando-a potencialmente a cair nas águas geladas lá embaixo. Os homens manobraram o barco com precisão, usando as correntes a seu favor e mantendo o ruído do motor no mínimo. Quando estavam em posição, Mallory preparou-se para fazer a sua jogada. A sua determinação era palpável. Estava decidida na sua missão de salvar a raposa. Com uma corda na mão, ela se inclinou cuidadosamente sobre a lateral do barco, com o coração acelerado, enquanto se aproximava do iceberg. O trabalho de equipa entre os pescadores era evidente, pois trabalhavam em uníssono, cada homem concentrado em apoiar Mallory enquanto mantinha um olho atento na raposa. Eles sabiam que este salvamento não se tratava apenas de salvar um animal. Tratava-se de demonstrar o seu respeito pela natureza e a interligação de todos os seres vivos. No entanto, a operação estava repleta de riscos e desafios. A superfície gelada do iceberg era traiçoeira e os pescadores tinham de ter cuidado para não escorregarem para as águas geladas. Além disso, as condições climatéricas imprevisíveis ameaçavam complicar os seus esforços, com rajadas de vento que faziam balançar o barco. Apesar desses obstáculos, os pescadores permaneceram firmes, sua determinação inabalável. Enquanto Mallory estendia a corda em direção à raposa, a tensão no ar era palpável, uma mistura de esperança e ansiedade. Eles estavam determinados a ter sucesso, sabendo que a vida da raposa polar dependia de suas ações cuidadosas
e de um trabalho de equipe inabalável. Enquanto Mallory prendia gentilmente a corda ao redor da raposa polar, ela podia sentir o medo inicial da criatura irradiando através de seu pequeno corpo. Os olhos arregalados da raposa se arregalaram nervosamente, seus instintos a incitando a fugir dos humanos desconhecidos. No entanto, os pescadores permaneceram calmos e pacientes, compreendendo que a confiança levaria tempo. Falavam baixinho, as suas vozes suaves, enquanto puxavam lentamente a raposa para um lugar seguro, criando uma atmosfera de tranquilidade no meio do caos do ambiente gelado. Uma vez que a raposa estava em segurança a bordo do barco, os pescadores não perderam tempo a prestar-lhe cuidados. Tinham trazido alguns restos de peixe, sabendo que a raposa precisaria de se alimentar depois da sua terrível provação. Enquanto ofereciam a comida, observavam atentamente, na esperança de ver a raposa dar um passo hesitante. No início, a raposa hesitou, farejando o ar e olhando-os com cautela, mas à medida que o cheiro do peixe se espalhava pelo ar, a curiosidade começou a substituir o medo. Com movimentos cautelosos, a raposa aproximou-se, os seus instintos cedendo lentamente à promessa de segurança e sustento. À medida que os pescadores continuavam a oferecer comida, criavam também um espaço acolhedor para a raposa, usando cobertores e equipamento para lhe proporcionar calor e conforto. A raposa, inicialmente nervosa, começou a relaxar, enroscando-se no ninho improvisado que tinham criado. Este simples ato de bondade desencadeou uma ligação emocional que se aprofundava a cada momento que passava. Os pescadores partilharam sorrisos e gargalhadas, com os seus corações a transbordar de alegria ao verem a raposa aceitar gradualmente a sua presença. Com o tempo, a ligação entre os pescadores e a raposa tornou-se mais forte. A criatura, outrora medrosa, começou a confiar neles, aconchegando-se nas suas mãos enquanto lhe faziam carícias suaves. Os pescadores sentiram um profundo sentimento de realização, percebendo que não estavam apenas a salvar um animal, estavam a forjar uma ligação que transcendia as espécies. Naquele momento, no meio das águas geladas do Labrador, floresceu uma bela relação, enraizada na compaixão e na compreensão, lembrando-os a todos dos delicados laços que unem os seres humanos e a vida selvagem. Com o passar dos dias, os pescadores sabiam que era a altura de preparar a raposa polar para a sua eventual libertação na natureza. Compreenderam a importância de encontrar um ambiente seguro para a reabilitação da raposa, um ambiente que lhe permitisse recuperar a força e os instintos antes de regressar ao seu habitat natural. Os pescadores vasculharam as áreas circundantes, procurando um local que oferecesse amplas fontes de alimento e abrigo, assegurando que a raposa teria as melhores hipóteses de sobrevivência quando fosse libertada. Para ajudar na recuperação da raposa, contactaram o Sr. Harper, um experiente especialista em vida selvagem conhecido pelo seu trabalho com animais do Ártico. O Sr. Harper chegou com uma riqueza de conhecimentos e experiência, trazendo consigo comida especializada e conselhos sobre como preparar a raposa para a vida na natureza. Avaliou o estado de saúde da raposa, notando o seu ganho de peso gradual e a melhoria do seu comportamento, e deu-lhe orientações sobre a forma de a aclimatar ao seu novo ambiente. Sob o seu olhar atento, os pescadores aprenderam a encorajar a raposa a caçar e a procurar alimentos, reforçando os seus instintos naturais e assegurando que estava preparada para os desafios que se avizinhavam. À medida que o dia da libertação se aproximava, o peso emocional da situação começou a instalar-se. Os pescadores tinham criado uma ligação profunda com a raposa e a ideia de dizer adeus era agridoce. Eles haviam criado
e cuidado da raposa, testemunhando sua transformação de uma criatura assustada em um animal confiante e espirituoso. Cada um dos homens lutou com a realidade de que o seu tempo juntos estava a chegar ao fim, e a perspectiva de o deixarem partir tocou-lhes o coração. Partilharam histórias e risos, recordando os momentos que os tinham aproximado, sabendo que o derradeiro ato de amor era libertar a raposa. Os desafios emocionais eram palpáveis enquanto se preparavam para libertar a raposa de volta à natureza, um lembrete pungente do delicado equilíbrio entre a compaixão e o apelo da natureza. Chegou finalmente o dia de os pescadores libertarem a raposa polar de volta à natureza, e a atmosfera estava carregada de emoção. Ao aproximarem-se do local escolhido, uma clareira serena, coberta de neve e rodeada de pinheiros imponentes, o peso do momento instalou-se nos seus corações. A raposa, agora vibrante e alerta, parecia pressentir o significado da ocasião. Os seus olhos brilhantes perscrutando a paisagem que em breve voltaria a ser a sua casa. Os pescadores reuniram-se em círculo, com as respirações visíveis no ar fresco, cada homem refletindo sobre a natureza agridoce desta despedida. Durante a sua recuperação, a ligação que tinham formado com a raposa tinha se aprofundado de uma forma que nunca tinham previsto. Partilharam o riso, o calor e inúmeros momentos de ternura, alimentando uma criatura que outrora fora tão vulnerável. Agora, quando se preparavam para a deixar ir, sentiam uma profunda ligação, como se a raposa se tivesse tornado parte da sua família. Cada pescador se despediu em silêncio, com o coração pesado, mas cheio de gratidão pelo tempo que passaram juntos. Com uma mão gentil, Mallory abriu o caixote, permitindo que a raposa saísse para a neve fresca. Ela parou por um momento, olhando para os homens que haviam salvado sua vida, como se reconhecesse o amor e os cuidados que havia recebido. Depois, com uma explosão de energia, a raposa saltou para o deserto, o seu pelo branco misturando-se perfeitamente com a paisagem de neve. Os pescadores ficaram a observar, com um misto de orgulho e tristeza a crescer dentro deles, enquanto esperavam pelo futuro da raposa, uma vida cheia de liberdade, aventura e os instintos com que tinha nascido. Quando se viraram para partir, o impacto desta experiência permaneceu nos seus corações. Sabiam que esta viagem os tinha mudado, incutindo-lhes uma apreciação mais profunda pela vida selvagem e pelo delicado equilíbrio da natureza. A despedida emocionante ficaria para sempre gravada nas suas memórias, um testemunho do poder da compaixão e das ligações duradouras que se podem formar entre os seres humanos e a natureza. O encontro com a raposa polar deixou uma marca indelével nos pescadores, inspirando-os a tornarem-se defensores apaixonados da conservação da vida selvagem na sua comunidade. A experiência abriu-lhes os olhos para a fragilidade da natureza e para o papel vital que cada criatura desempenha no ecossistema. Motivados pela sua ligação com a raposa, começaram a organizar reuniões comunitárias para partilhar a sua história, salientando a importância de proteger a vida selvagem local e os habitats que a sustentam. Falaram sobre os desafios enfrentados pelos animais na natureza, instando os seus concidadãos a reconhecerem o impacto das atividades humanas nestas populações vulneráveis. A reação da comunidade foi extremamente positiva. As pessoas ficaram comovidas com os relatos sinceros dos pescadores e uma nova consciencialização começou a espalhar-se pela cidade. As escolas locais incorporaram a educação sobre a vida selvagem nos seus currículos e as famílias começaram a participar em iniciativas de conservação, como campanhas de limpeza e projetos de recuperação de habitats. Os pescadores colaboraram com organizações ambientais, trabalhando em conjunto,
para criar programas que educassem os outros sobre a importância de preservar o delicado equilíbrio da natureza. À medida que a consciencialização crescia, crescia também o sentido de responsabilidade no seio da comunidade. Os residentes começaram a compreender que a proteção da vida selvagem não era apenas um esforço individual, mas uma missão coletiva que exigia o envolvimento de todos. O encontro dos pescadores com a raposa desencadeou um movimento fomentando ligações entre os membros da comunidade que partilhavam um objetivo comum de compaixão pelo mundo natural. Esta experiência sublinhou a importância de proteger a natureza e as ligações profundas que podem ser formadas através de actos de bondade. Os pescadores aperceberam-se de que as suas ações poderiam inspirar outros a apreciar e respeitar a vida selvagem, criando um efeito de cascata que beneficiaria as gerações futuras. O legado da raposa polar perdurou, não só no coração dos pescadores, mas também no empenho da comunidade em salvaguardar o ambiente, assegurando que a beleza da natureza selvagem de Labrador perduraria nos anos vindouros. Nesta história sentida, seguimos a viagem de um grupo de pescadores em Labrador que encontrou uma raposa polar a precisar urgentemente de ajuda. A descoberta inicial da criatura assustada, encalhada num enorme iceberg, desencadeou uma cadeia de acontecimentos que mudaria para sempre as suas vidas. Através da compaixão e do trabalho de equipa, os pescadores salvaram a raposa, proporcionando-lhe cuidados, conforto e um ambiente seguro para a sua reabilitação. Esta experiência não só realçou os temas da esperança e da resiliência, como também criou uma ligação profunda entre os pescadores e a raposa, recordando-nos a todos as ligações profundas que podem existir entre os seres humanos e a vida selvagem. Quando os pescadores se prepararam para libertar a raposa de volta à natureza, enfrentaram a realidade agridoce de dizer adeus. No entanto, este momento de despedida foi repleto de esperança para o futuro da raposa e um compromisso renovado para com a conservação da vida selvagem na sua comunidade. Inspirados pela sua experiência, os pescadores tornaram-se defensores da proteção da vida selvagem local, desencadeando um movimento que encorajou seus vizinhos a apreciar e salvaguardar o mundo natural que os rodeia. Convidamos os nossos telespectadores a refletir sobre as suas próprias ligações com a natureza e a vida selvagem. Considerem como as vossas ações podem contribuir para a preservação do ambiente e das criaturas que o habitam. Cada pequeno esforço conta e, juntos, podemos ter um impacto significativo. Se esta história foi inspiradora para si, subscreva o nosso canal, faça gosto neste vídeo e partilhe-o com os seus amigos e familiares. Ao sensibilizar para a conservação da vida selvagem, todos nós podemos contribuir para garantir que as gerações futuras possam experimentar a beleza e a maravilha da natureza. Vamos trabalhar juntos para proteger o nosso planeta e a incrível vida selvagem que o chama de lar. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem.